Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora em parceria com o Cid Concursos, provavelmente se tornará o maior site de videoaulas das Américas. Então, meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Galera, hoje a nossa aula é uma aula que a priori se torna até enfadonha, porque ela não é repleta de todas aquelas nuances gramaticais que nós somos acostumados. Então, quando a gente olha um processo de regência, que tem dúvida gramatical, que um autor é divergente do outro, quando a gente pega um caso de paralelismo, quando a gente aprofunda a teoria, quando a gente vai pegar uma análise textual, tudo isso gera diversas dúvidas. E o aluno ele precisa realmente estar em contato com um processo gramatical e textual muitas e muitas vezes. Agora, quando a gente fala do Manual de Redação da Presidência da República, isso daqui é um complexo de regras fechadas. Então, na verdade, o aluno precisa entrar em contato com esse manual 3, 4, 5 vezes. É o suficiente. Ah, mas professor, e eu estou estudando para a banca tal. Será que não tem um material diferenciado? Não. Eu te digo uma coisa. Ou você simplesmente estuda por esta videoaula, ou simplesmente pega o Manual da Presidência da República, ou qualquer outro material que você tenha específico de banca e detalhe. Não vai fazer a menor diferença se for do CESP, se for da Sesgran Rio, se for da FCC, porque é um complexo fechado. Então, as questões vão se diferenciar pela forma como eles pedem o comando. Por exemplo, se você for fazer Sesgran Rio ou FCC, é óbvio que vai vir uma questão trabalhada em cima de opções, alternativas A, B, C, D e E. Agora, se você faz pelo CESP, provavelmente você vai fazer aquela famosa questão para julgar o item se está certo ou errado. E se você errar uma, você vai anular a outra que está certa. É só isso que vai diferenciar. Mas a redação oficial e aqueles moldes, aqueles padrões exigidos pelo Manual da Presidência da República, não tem como mudar. Então, se você se prepara por um conteúdo de determinada banca, você, no final das contas, está se preparando para todas as outras bancas. E com o que a gente vai fazer aqui hoje, você estará preparado para fazer qualquer prova que cobre redação oficial, ou que cobre correspondência oficial, ou que cobre o Manual de Redação da Presidência da República. Afinal de contas, a gente precisa também entender o que o edital pede. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Alguns alunos me mandam dúvidas assim: professor, olha esse edital, aí tira a foto, manda para mim. Aí tem lá, ortografia oficial. Não significa que vai cair redação oficial na sua prova, porque ortografia oficial é apenas a forma correta de se escrever. Quando o camarada vai cobrar realmente o Manual da Presidência da República, ou ele coloca lá no edital, Manual de Redação da Presidência da República, ou coloca simplesmente redação oficial, ou coloca correspondência oficial. Colocou uma dessas 3 etapas, você sabe que ele vai cobrar a redação oficial. E o que seria a redação oficial? Na verdade, é qualquer forma, qualquer texto escrito proveniente da administração pública. Então, vamos começar. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer um estudo dirigido. Nós vamos acompanhar o manual e eu vou mostrando exemplos de estruturas certas e erradas, e quando acontecer de aparecer algo que realmente chame a atenção, a gente tece algum comentário pertinente. E é claro, vamos trabalhar questões para que a gente possa visualizar a teoria na prática. Então vamos direto ao ponto. Meu companheiro, acompanha aí comigo, ó. A redação oficial é a maneira própria que a administração pública tem de redigir seus textos. Portanto, todo tipo de comunicação escrita proveniente dos órgãos e setores públicos recebe essa classificação. Os documentos oficiais seguem os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Agora nós vamos começar a trabalhar em cima dos princípios. Só que uma dica eu vou te dar. O material que a gente preparou para você ter aí na sua casa, que você vai imprimir e acompanhar, é um material de extrema importância, porque você vai assistir a aula 1 ou 2 vezes no máximo, e esse material você vai fazer a leitura 3 ou 4 vezes e será o suficiente para qualquer prova. E detalhe,
Normalmente as bancas fazem um esquema de Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, o camarada copia e cola. É basicamente a mesma estrutura que o cara que vai fazer uma prova que seja da segurança pública, né, de forma geral, quando ele pega a letra da lei, e o cara pega ali, ó, que está lá no parágrafo tal, no inciso tal, copia e cola para você na prova, a mesma coisa é com a redação oficial. Então, independentemente de você fazer prova de determinada banca, aqui, o que o camarada vai fazer contigo? Ele vai copiar e colar. Se você fez a leitura e assinalou, anotou aqueles principais conceitos, opa, isso daqui é importante, e eu vou te direcionar, eu vou falar, isso aqui cai em prova. Então, é assim que vai funcionar, beleza? Então, acompanha aqui comigo os princípios. O primeiro é o princípio da legalidade. Somente podem ser praticados na administração atos previstos em lei. Que bom seria se tudo fosse assim, né? Na esfera pública. Agora, impessoalidade. Meu companheiro, fica ligado nesse aqui, porque se a gente pensa em redação oficial, o principal conceito é a impessoalidade. Então, quando a gente pega qualquer documento da administração pública, dois conceitos regem basicamente esse processo. É a impessoalidade e a máxima clareza. E a gente vai entender o porquê. Então, vem aqui comigo. Ó. Impessoalidade. O agente público não age por si, mas pela administração que ele representa. Os atos praticados pela administração ou por aqueles delegados, por ela devem sempre atender ao interesse da coletividade. Como assim? Vamos lá. Eu não vou falar por mim, aqui ó, agente público, eu não vou falar por mim, eu vou falar pela administração pública. Então, o que isso significa? Que eu não vou deixar nenhuma marca de pessoalidade, eu não vou deixar nenhuma marca pessoal, eu vou falar de uma forma para todos, eu vou tratar todo mundo bem, é claro. Eu não vou fazer distinção entre quem está numa esfera inferior ou quem está numa esfera superior, até mesmo porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome da administração pública, então eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma. É isso que a gente chama de impessoalidade, beleza? Agora, moralidade. Os atos realizados pelos agentes públicos precisam ter validade e estar pautados em razoabilidade e justiça. Devem atender ao padrão ético próprio da administração. Vamos para mais um. Publicidade. E aí, vamos fazer o link. Quando a gente fala da impessoalidade, aquela base ali é que vai permitir isso aqui, ó, a publicidade. Porque se eu tenho de ter aquele documento público, eu não posso fazer distinção entre as pessoas. Então, a publicidade, vamos lá, os atos emanados da administração precisam ser divulgados e acessíveis à coletividade. Opa, se é acessível à coletividade, é acessível sim a um advogado, mas é acessível a uma dona de casa que está ali acompanhando, é acessível a um médico, mas é acessível a um catador de latinhas. Ou seja, se você está trabalhando algo que vai ser público, você tem que ser impessoal e tem que ser claro. Isso é muito importante. Por quê? Porque você tem de se fazer entendido. Ou seja, da mesma forma que o advogado vai entender, a minha mãe, que é dona de casa, também tem de entender. Tranquilo? Agora vem aqui comigo, ó. Eficiência. Ah, professor, na administração pública precisa ter eficiência? É claro, meu companheiro, você não passa lá pelo estágio probatório, tudo na administração tem que versar pela eficiência. Então aqui, ó, a presteza e a agilidade necessárias, a celeridade na administração são os fundamentos desse princípio. Agora a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai reparar as características do processo e como elas se apresentam de forma correta e de forma errada, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Clareza.
Isso é muito importante. Consiste em permitir ao destinatário o entendimento imediato da mensagem veiculada, o uso de expressões simples, de elementos coesivos adequados e de orações curtas e na ordem direta contribui para essa característica do texto. Detalhe, esta questão da clareza, ela é válida para qualquer tipo de texto, não apenas o texto da administração pública, mas o texto que você faz no seu dia a dia, inclusive, principalmente, aquela redação. Vamos lá, a gente tem a redação oficial, o manual de redação oficial, e tem concurso que cobra a redação propriamente dita, ou seja, a produção textual. O camarada vai te cobrar um texto dissertativo. E quando a gente produz um texto para que outra pessoa leia, esse texto tem sempre de estar claro. Então aqui, ó, elementos coesivos, expressões simples, uso de orações curtas e na ordem direta são extremamente importantes. Vamos lá. Quando a gente está escrevendo, a gente não precisa utilizar palavras que nós aprendemos que são interessantes. Ah, eu vi aquela palavra, achei tão bonito, vou empregar no meu texto. Não, eu tenho de utilizar uma linguagem simples, não pobre, mas simples, para que todo mundo possa entender. Os elementos coesivos são de extrema importância, porque além de tornar o texto coeso, vão permitir que esse texto também seja coerente. Porque a gente pode pensar em dois tipos de coesão. A coesão referencial, que é através basicamente dos pronomes, para evitar a repetição dos substantivos, porque quando eu repito várias vezes o mesmo termo dentro de um texto, eu demonstro que tenho pobreza de vocabulário, então é para isso que eu utilizo esses pronomes, para evitar a repetição dos substantivos, e também tem a coesão sequencial, que é trabalhada em cima das conjunções, para eu poder mostrar ali se eu estou indicando causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Agora, ó, duas dicas bem importantes. A questão das expressões curtas e da ordem direta. Quando a gente produz um texto, o ideal é que o período seja curto. Não significa que produzir um período longo esteja errado. Mas quando a gente produz um período longo, nós estamos, na verdade, fadados a dois possíveis erros. O primeiro, principal erro de concordância verbal. Porque versa que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, se você já assistiu a aula de concordância verbal, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, se a estrutura está muito grande, há uma possibilidade do sujeito estar distante do verbo e a gente não atentar para isso. Então, a gente vai deixar o sujeito no singular e o verbo no plural. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Sem contar que se a estrutura está muito grande, é muito comum que a pessoa pense que tem de colocar uma vírgula. Ela vai sentir falta pela questão da respiração. E a gente já sabe, se você já assistiu a aula de pontuação, que vírgula é processo sintático. Quem sabe bem sintaxe, sabe empregar bem a vírgula, ou seja, não é um processo de respiração. E quando a gente fala da ordem direta, essa é uma ordem que nós, quando éramos crianças, aprendemos a falar, ou seja, é o sistema linguístico da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento. Então isso é o que a gente chama de ordem direta. A gente não sabia nem pronunciar corretamente o verbo e a gente dizia, eu sabo isso. Ou seja, é uma estrutura facilitadora da compreensão. Se eu começo a fazer inversões, não significa que está errado, mas vai dificultar a compreensão da outra pessoa que está lendo. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Aí vamos reparar aqui, vou só apagar para não ficar poluído visualmente, formas erradas e corretas relacionadas à clareza. Olha aqui, ó. Solicitamos a Vossa Senhoria arquivar a documentação juncada sobre a mesa separada a fim de melhor contribuir para o coenvolvimento ativo deste setor na organização do ambiente laboral. Então vamos lá. Quando o camarada olha para coenvolvimento, ele até pode pensar em envolvimento. Quando ele olha para laboral, se ele tem um pouquinho mais de bagagem literária, ele vai pensar em trabalho. Mas juncada não é uma palavra comum. Então ele pode ficar na dúvida. Mas, meu Deus, o que é isso? Então, para evitar essa estrutura que foi um tanto quanto rebuscada, a gente vai torná-la simples. Então aqui, ó, solicitamos a Vossa Senhoria arquivar separadamente a documentação
espalhada sobre a mesa, ou seja, juncada era espalhada sobre a mesa para melhor organização do ambiente de trabalho. Viu como simples ganha o jogo? Então vamos adiante. Objetividade, que vai com certeza contribuir para a clareza. Então vem aqui comigo, ó. Característica associada à clareza, cuja finalidade é apresentar as informações de maneira direta, sem rodeios ou detalhes desnecessários. Contribuem para a objetividade, a concisão e o uso moderado de adjetivos, advérbios e períodos simples. Então vamos lá. Forma errada e forma certa. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, temos a honra e o prazer de informar que a solicitação feita por sua ilustre pessoa teve entrada nesse setor de 28 de abril de 2011. Forma certa. Informamos a Vossa Senhoria o recebimento de sua solicitação em 28 de abril de 2011. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Quando a gente fala de objetividade, e que para a objetividade a concisão é extremamente importante e que a gente precisa moderar no uso dos adjetivos, é porque você não fala por você. Olha a questão da impessoalidade. Você fala em nome da administração pública. Então, para isso, você não pode puxar o saco. E é o que está acontecendo aqui. Provavelmente está mandando para alguém que é de uma hierarquia superior e está puxando o saco. Isso não se faz. Ah, professor, na prática outra coisa. Beleza, na prática outra coisa, mas na prova é assim que você vai fazer. Agora, a questão da concisão é extremamente importante para qualquer tipo de texto que você venha fazer. O que é a concisão? É a revisão, é você olhar e cortar aquilo que é desnecessário para tornar o texto mais leve, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui está a concisão, diretamente ligada à objetividade. A concisão leva o texto oficial a ser breve. Por essa característica, o produtor escolhe sempre que possível as expressões mais curtas da língua sem comprometer o sentido do texto. Aí aqui é uma forma errada, ó. Gostaríamos de responder a Vossa Excelência que o material solicitado por meio do expediente memorando número 38, 2011, aí tem aqui a sigla, foi enviado a esse setor neste dia de 1º de maio de 2011. Forma certa. Em resposta ao memorando 38, 2011, informamos o envio em 1º de maio de 2011 do material solicitado por Vossa Excelência. Então, viram como é que ficou mais curtinho? Viram como é que ficou bacana? Detalhe, galera, isso aqui foi uma estrutura que eu peguei, que tem de molde baseado nas formas que a gente está trabalhando em cima do manual. A data aqui, ó, é uma data de um exemplo que eu peguei, que já estava versado num livro. Nós não estamos nunca em 2011, né? Nunca, nunca. Então vamos lá, ó. Olha aqui. Norma culta. Outra característica, consiste no uso adequado das estruturas linguísticas e de vocábulos da língua portuguesa. Sabe o que significa? Basicamente, quando a gente pensa em questões de redação oficial, a gente pensa naquelas regrinhas. Ah, tem que estar um alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, quantos centímetros, qual é a fonte do texto, e o rodapé, e a citação, o que a gente vai fazer, como é que é o padrão ofício, como é que é a diagramação. Mas também podem cair questões relacionadas à gramática. Então o camarada pode colocar um texto ali para você, um exemplo de um documento, para ver se você vai pescar o erro gramatical. É isso. Então pode ser um erro de crase, pode ser um erro de regência, pode ser um erro de concordância, um erro de pontuação, um erro de acentuação. Então você deve estar sempre ligado, beleza? Então vamos lá, ó. Forma errada. Encaminhamos a Vossa Excelência, já está errada aqui a abreviatura, os autos e solicitamos vosso parecer sobre o preito. Agora, a forma correta. Encaminhamos os autos a Vossa Excelência e solicitamos parecer sobre o pleito. Beleza? Então, servidor público não pode dar mole. Meu companheiro, não sabe escrever determinada expressão ou palavra? Recorra ao dicionário.
É para isso que serve, não é vergonha nenhuma. Inclusive os professores de língua portuguesa que se prezam, o tempo todo utilizam o dicionário, porque ninguém é obrigado a saber todas as palavras que existem no mundo, beleza? Então vem aqui comigo, vamos continuar aqui, ó. Olha a característica da impessoalidade. Escrever em nome da administração pública sem envolver-se pessoalmente com o texto. Essa característica é a forma de manter a publicidade, olha o que eu já havia dito, exigida pela Constituição Federal para os atos da administração pública. Forma errada. Comunicamos ao ilustre Procurador-Geral da República que temos o prazer de fazer chegar a mãos tão dignas, olha que bonito, a versão final do fidedigno relatório emitido pelo chefe de departamento financeiro acerca dos comedidos gastos do ano de 2010. Aí agora a forma correta, Senhor Procurador-Geral da República. Depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem aqui, ó, duas estruturas para poder trabalhar. Ou senhor, ou excelentíssimo senhor, se o camarada for chefe de poder, beleza? Agora, é chefe de poder? Excelentíssimo senhor. Para as demais autoridades, apenas senhor. Ah, professor, na prática outra coisa. Meu irmão, não quer ser demitido? Na prática, faça o que versa o seu departamento. Mas na prova é assim que você vai fazer, beleza? Agora aqui, ó. Senhor Procurador-Geral da República, encaminhamos a Vossa Excelência o relatório produzido pelo chefe do Departamento Financeiro acerca dos gastos do ano de 2010. E agora a gente vai começar a brincar com os documentos realmente. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro, é o atestado. É documento firmado, e isso é importante, galera, ó, sublinha aí no teu material. É documento firmado por uma ou mais pessoas. E ó, destaca isso, ó, a favor de outra. Então, o atestado é sempre a favor de outra pessoa, declarando a verdade de qualquer fato de que se tenha conhecimento. No serviço público, um servidor pode, em razão de seu ofício ou função, fornecer atestado a outrem para que sirva de comprovação. Aí a gente tem aqui a estrutura do atestado. Primeiro, o título. Atestado. Todas as letras maiúsculas e centralizado sobre o texto. Então, além de estar centralizado, as letras em maiúsculas. O texto, a exposição do fato, o início com o verbo na primeira pessoa do singular, presente do indicativo, que é atesto, tem de estar escrito lá. Local e data por extenso e centralizados, isso é importante. Porque quando a gente chegar no padrão ofício, nós vamos reparar que é um pouquinho diferente. Então aqui, ó, local e data por extenso e centralizados. E a assinatura, nome, cargo, função da autoridade que atesta. Aí, galera, a gente tem aqui um exemplo de atestado. Olha aqui, acompanha comigo, ó. Atestado, centralizado, com as letras maiúsculas. Tem aqui, ó, atesto, em primeira pessoa aqui, para os devidos fins, blá, 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 que conheço a senhora tal, blá, 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 blá. Agora, pega aqui comigo. Esse exemplo eu peguei na internet. Exemplos de atestados. E observa como na teoria uma coisa e na prática é outra. O camarada colocou o local e a data aqui, a assinatura, tudo à esquerda. E não é. Na verdade, isso daqui deveria ficar o quê? Centralizado. Eu só não mexi porque você provavelmente ao pesquisar isso na internet viu assim também e pode achar que está certo e não está. Você tem de reparar que isso daqui é centralizado. Por que eu não mexi no documento? Primeiro, para mostrar que você pode procurar na internet e encontrar coisa errada. Segundo, que isso daqui era uma foto. Então, eu não mexi na foto, que era para não alterar o documento mesmo, para você saber isso, beleza? Mas fique sabendo que tem que ser tudo centralizado. Agora, olha a certidão aí comigo. É declaração feita por escrito com base em documento original, objetivando comprovar a existência de ato ou registro de interesse de alguém. Aí olha só que importante. Atualmente, não se utiliza mais certidão de tempo de serviço para fins de instrução de processo de aposentadoria nos órgãos da administração federal direta, fundações e autarquias federais. Contudo,
Se a comprovação se destinar a outro órgão público, ela será necessária. Decreto número 84.440, de 29 de janeiro de 1980. Portanto, se o camarada for trabalhar alguma coisa relacionada à certidão, esta observação aqui é a coisa mais interessante para ele colocar numa prova. Então, eu recomendo gravar, beleza? Aí, você vai perceber que a estrutura da certidão é similar ao atestado. Então aqui, ó, título, certidão em maiúsculo centralizado, texto, a transcrição do que foi requerido e encontrado referente ao pedido. Agora, não deve conter emendas nem rasuras. Isso é importante. Qualquer engano ou erro poderá ser retificado utilizando-se a expressão em tempo, na linha tal, onde se lê tal coisa, leia-se panam, panam, pam, pam. Beleza? Tranquilo? E aí observaram como é diferente, por exemplo, da redação que a gente produz para o concurso? Isso é para demonstrar que cada tipo de texto possui um contrato de comunicação. Por exemplo, lá no teu concurso, quando você produz um texto dissertativo, para corrigir um erro, você faz apenas um risco simples. Aqui, o que você está fazendo na certidão? Você está mostrando onde está o erro, como foi apresentado, ou seja, além de mostrar em que parte você vai encontrar, você mostra o erro e depois o corrige. Então dá um trabalho do caramba, né? Local e data por extenso e centralizados, assinatura centralizada de quem lavrou a certidão, logo abaixo o visto de quem a autorizou, beleza? Aí tem aqui um exemplo de certidão. E aí observa como aqui está tudo bonitinho, ó. Certidão centralizado, tem o texto bonitinho, e aqui, ó, local e data, tudo bonitinho, espaço para assinatura, tudo centralizado, tá? Agora, chegou um momento ímpar na aula. A gente falou do atestado e agora a gente vai falar da declaração. Várias e várias questões de concurso brincam com a similaridade que há entre o atestado e a certidão. Perdão, e a declaração. Entre o atestado e a declaração. Então acompanha aqui comigo, ó. É ato verbal ou escrito afirmativo da existência ou não de um direito ou de um fato. A declaração, e aí, ó, se liga nisso, é semelhante ao atestado. E agora vem a diferença. Diferindo apenas quanto ao objeto. E aí vamos lá, ó. Ela quem? A declaração é sempre expedida em relação a alguém, enquanto o atestado é sempre em favor de alguém. Então, meu companheiro, esta parte aqui, ó, tem de estar no sangue. Você tem de gravar que a declaração é em relação a alguém e o atestado é em favor de alguém. Anota aí, sublinha, destaca, faça o que quiser, mas isso tem de estar na tua cabeça, beleza? Aí a gente tem a estrutura. Título, declaração em maiúsculo e centralizado. O texto, e agora é importante também, ó, inicia-se sempre com a palavra declaro ou declaramos. Então, o camarada pode falar em primeira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural. Depois faz a exposição do assunto, beleza? Local e data também por extensos centralizados e assinatura do emitente e o cargo respectivo, beleza? Aí a gente tem aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Declaro para fins de prova, junto, tudo que tem aqui do texto, o espaço para assinatura, o nome, o cargo, tudo bonitinho e sempre o quê? Centralizado. E o que era mais importante, a gente já pegou, tranquilo? Então, ó, atestado e declaração é certo em prova. Aquela diferençazinha que há entre os dois, beleza? Agora aqui, galera, requerimento. Requerimento é um documento que provavelmente você já fez, se já passou por uma faculdade. Então vamos lá, ó.
É o documento por meio do qual o requerente dirige-se a uma autoridade administrativa para solicitar o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob o amparo da lei. Observação: o requerimento contém apenas 2 parágrafos. O primeiro terá um só período, com a identificação completa do requerente, inclusive a profissão, residência e domicílio, bem como a explicitação do direito ou da concessão cedida. No segundo, ocorre a forma terminal em 1 ou 2 linhas e será sempre redigido em terceira pessoa. Vamos lá, chegamos a momentos importantes. Observa que o requerimento, ele é o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sobre o amparo da lei. E aí vamos entender basicamente isso através de uma analogia. Por exemplo, na época que eu estudava na faculdade, eu estudei na UFRJ, e a gente fazia inscrição através do intranet que tinha lá, que era online, né? Eu nem sei se eu desde o início peguei essa fase já, né? Porque eu já tenho um certo tempo. Mas eu lembro muito bem que tinha isso. E aí, lá no sistema, tinha um número de vagas que cada professor disponibilizava. 50 vagas, 60 vagas. Na hora da sua inscrição, se você ficasse dentro do número de vagas, por exemplo, sou o número 30, tem 50 vagas, é direito meu. E aí vamos supor que eu fui para a aula. Chegou lá no dia da aula, havia apenas 50 vagas. Mas no dia da aula, tinham 100 alunos. Caramba! Aí o professor falou assim: ó galera, infelizmente não vou poder ficar com esse número de alunos. Só vou poder ficar com um número que está lá na lista disponibilizada na internet. Ou seja, só os 50 primeiros, ou seja, quem fez a inscrição dentro do número de vagas. Aí vamos lá, o camarada que era o número 60, se o professor disse que não vai aceitar, que ele só vai aceitar aqueles 50, esse cara vai rodar. Mas e eu, que estava ali ó, dentro do número das 50 vagas? É meu direito. Então, se começar algum problema ali, não professor, mas não sei o que, coisa e tal, bababá. Ele, ó galera, vai todo mundo lá no setor administrativo, vai resolver isso através de requerimento. Aí eu vou lá e vou fazer um requerimento para ter o reconhecimento do meu direito, porque eu fiz a inscrição e tenho a comprovação. Agora, vamos supor que o professor não decida eliminar as pessoas que ficaram de fora da lista. Ele fala assim, ó galera, deu para ver que a aula fluiu normalmente, tranquilamente com 100 alunos. Então, decido ficar com os 100 alunos. Ó, os 50 primeiros, tranquilo. Mas, ó, quem ficou fora do número de vagas, corra ao setor administrativo para poder resolver isso. Aí, o que a gente ia fazer? Nós iríamos pedir, através do requerimento, a concessão sob o amparo da lei, é claro. Ou seja, ele estava nos dando o direito de pedir aquilo. Na época a gente chamava de AGF, era uma sigla específica lá do FRJ. Mas entenderam a diferença do reconhecimento para a concessão? Agora, isso daqui da estrutura é muito importante. O requerimento ele só tem 2 parágrafos. Em um, o que vai ser pedido. No outro, ele vai trabalhar o quê? A forma terminal, aquele fecho ali. E a gente vai prestar atenção nisso agora, ó. Estrutura do requerimento. Título, requerimento em maiúsculas, em negrito e centralizado sobre o texto. Vocativo. Tratamento seguido de indicação do cargo da pessoa a quem é dirigido, seguido prioritariamente de vírgula ou 2 pontos. Texto. O nome do requerente, sua qualificação, aí vem nacionalidade, estado civil, idade, residência, profissão, nome do papagaio, do periquito, tudo! O objeto do requerimento com a indicação dos respectivos fundamentos legais e finalidade do que se requer. Aí vem o fecho. A fórmula terminal mais utilizada é, nesses termos, pede deferimento. E aí você tem de tomar cuidado. Porque geralmente, na prática mesmo, o servidor dá mole. Porque ele está pedindo algo para ele.
Aí o que ele faz? Não só o servidor, mas como o estudante lá na faculdade, o que ele faz? Ele está pedindo para ele. Ele coloca nesses termos peço deferimento, ou seja, para deferir se vai ser aceito ou não. Agora, se você colocar peço, se colocar em primeira pessoa, está errado. Então tem que ficar ligado, tá? Aí depois local e data escrito por extenso, assinatura e nome do requerente centralizado, beleza? Olha um exemplozinho aqui de requerimento, que bonitinho. Senhor diretor do Centro de Ciências. Então tem que colocar o cargo do camarada ali e é um vocativo, então tem que colocar vírgula ou 2 pontos. Raniel Patola, assistente administrativo, matrícula CIAP 1717171, lotado no Instituto de Meteorologia, requer a vossa senhoria licença para tratar de assuntos particulares. E aí observe isso daqui, eu não preciso falar especificamente qual é o assunto, já que o teor é particular. Não preciso dizer que eu preciso, que eu vou viajar com a minha patroa, porque estou ruim no casamento, então quero fazer uma segunda lua de mel. Pô, isso é desnecessário. Então vamos lá, vamos adiante. Pelo prazo de 20 dias, isso é importante, a contar do dia 20 de julho de 2011, com base no artigo 91 da Lei 8.112 de 1990, que é a lei do servidor, beleza? Nesses termos, pede deferimento. Aí, Rio de Janeiro, 9 de março de 2014, espaço para assinatura, nome completo, carga em função, e por aí vai, tá? Agora, essa parte da lei, com certeza o nosso querido Rodrigo Belmonte pode falar muito melhor que eu, beleza? Então vamos lá. Exemplo de ata, galera, vamos lá, vamos brincar aqui, ó. É um instrumento utilizado para registro expositivo dos fatos e deliberação ocorridos em uma reunião, sessão ou assembleia. Até mesmo porque são termos afins. Sessão com 2 S's, se você já estudou aquelas dúvidas frequentes da língua portuguesa, você já viu que é todo e qualquer intervalo de tempo, ou seja, é uma reunião, porque a reunião é um intervalo de tempo, e essa assembleia é no contexto do intervalo de tempo, ou seja, é um intervalo de tempo em que as pessoas se relacionam. Então, quando isso acontece, e nós vamos fazer o registro disso, nós damos o nome de ata. Estrutura da ata, título ata, e aí vem, ó, em se tratando de atas elaboradas sequencialmente, indicar o respectivo número da reunião ou sessão em caixa alta, porque na verdade podem ser várias reuniões para definir um só assunto, ou podem surgir vários outros assuntos diante daquele principal. Então, a gente tem que fazer a indicação para perceber que é uma sequência. Agora, texto incluindo preâmbulo, e isso é muito importante. Registro dos participantes e da situação espacial e temporal. Então, todo mundo que está naquela reunião tem de estar ali, ó, registrado. E tem de estar registrado também o local e quando, ou seja, a data que foi realizado aquilo dali. Porque é um documento, pode servir até para salvar alguém de uma prisão, ou então para colocar alguém na prisão, beleza? Registro dos assuntos abordados e de suas decisões, com indicação das personalidades envolvidas, se for o caso. Por exemplo, aqui a gente está falando, basicamente, de uma ata da administração pública, tranquilo? Mas a gente tem ata em vários locais. Então, por exemplo, se você mora num condomínio, você já deve ter participado, de repente, de uma reunião de condomínio. E sabe que o bicho pega, não é verdade? Então tem o vizinho do 802 que vai brigar por uma vaga com o vizinho do 803. Ah, essa vaga ali é melhor do que essa daqui. E tem, geralmente, naquele, momento ali, uma vizinha que está chateada com a outra vizinha, a briga começa, aí uma xinga a outra, chama... E aí vamos lá, vamos falar no literal. Chama a vizinha, vamos lá, a vizinha do 503 chama a vizinha do 504 de piranha, de vagabunda, de filha da puta. Tem de registrar lá na ata. Sabe por quê? Porque a vizinha que se sentiu ofendida, ela vai utilizar este documento na delegacia. No
recurso, na verdade, no processo judicial, porque ela não vai deixar passar batido. E se deixar passar batido, deu mole, porque ela tem ali um documento para poder utilizar. Afinal de contas, tudo que foi ocorrido e tudo que aconteceu com as pessoas tem de ser registrado, beleza? Fecho. Termo de encerramento com indicação, se necessário, do redator, do horário de encerramento, de convocação de nova reunião e por aí vai. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas observações que são extremamente importantes. E isso aqui, ó, cai muito. Então vamos lá, ó. A ata será assinada ou rubricada por todos os presentes à reunião, ou apenas pelo presidente e relator, dependendo das exigências regimentais do órgão. Por exemplo, sendo uma prefeitura, vocês sabem que há diversos setores de uma prefeitura. Há a parte da saúde, há a parte da educação. Então vamos lá. Dentro de uma escola, quem é o responsável, quem é o gestor da escola? É o diretor. Então, aconteceu alguma coisa ali com um aluno, ou bateu no outro aluno, ou furtou o outro aluno, ou, sei lá, deu algum caô. Aí chamam os pais, as crianças que estão envolvidas naquilo ali, chamam o professor das crianças, o coordenador pedagógico e o diretor participando. Quando vai fazer ali a assinatura, é óbvio que isso depende de cada órgão. Mas é normal que todo mundo assine para demonstrar que está de acordo com o que aconteceu ali. Ou, se não for necessário todo mundo assinar, pelo menos que o responsável, ou seja, aí no caso, o diretor ou a diretora, assinem. Beleza? Tranquilo? A fim de se evitarem rasuras nas atas manuscritas, deve-se, em caso de erro, utilizar o termo digo, seguida da informação correta a ser registrada. No caso de omissão de informações ou de erros constatados após a redação, usa-se a expressão em tempo. Então, observa, na hora do erro percebido, digo. Se só perceber depois, aí a gente vai utilizar a expressão em tempo ao final da ata com o registro das informações corretas. Beleza? O texto apresenta-se seguidamente, sem parágrafos, ocupando cada linha inteira, sem espaços em branco ou rasura, para evitar fraudes. É um blocão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um blocão. Porque desta forma, não tem como alguém vir e inserir uma informação a mais que possa alterar aquilo. Afinal de contas, isso daqui é um documento. É um documento que vai servir até para livrar alguém de uma prisão. Beleza? Aí a gente tem aqui, ó, Conselho Nacional de Justiça, Secretaria Processual, ata da 81ª sessão ordinária, 31 de março de 2009, ou seja, foi em sequência. Aí aqui, ó, muito importante, às 9h06 do dia 31 de março de 2009, reuniu-se o plenário do Conselho Nacional de Justiça, sua sede em Brasília. Aí começa a falar o nome de todo mundo que tá e depois vai continuar a brincadeira, beleza? Aí tem aqui, ó, presidente, assinatura e nome dos demais conselheiros. Dependendo da forma como eles fazem isso aqui, o único que seria obrigado sempre a assinar ao final da ata é o presidente. Mas, normalmente, todo mundo assina até para atestar que está de acordo, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte que é extremamente cobrada na prova. E quando a gente fala desses documentos oficiais, as pessoas, inclusive, pensam que é apenas o padrão ofício. E não é. Pode ver que a gente já falou de outros documentos e agora nós entraremos no padrão ofício, que é uma diagramação para poder facilitar o processo, né, para ficar tudo uniformizado. Então vamos lá. Há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma. O ofício, o aviso e o memorando. Isso é questão de prova. Questão de prova. O camarada vai botar ofício, aviso e mensagem. Pode dar mole. É ofício, aviso e memorando.
Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que chamamos de padrão ofício. As peculiaridades de cada um serão tratadas adiante. Por ora, vamos nos concentrar nas semelhanças. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro, partes do documento do padrão ofício. O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes. Primeiro, tipo e número do expediente seguido da sigla do órgão que expede. Olha o exemplo. Memorando 123/2002 MF. Aviso 123/2002 SG. Ofício 123/2002 MME. Tranquilo? Então, a gente trabalha com o tipo, com o número e com a sigla. Depois, local e data, e agora preste atenção, em que foi assinado por extenso com o alinhamento à direita. Ó, aqui, ó, Brasília, vírgula, 15 de março de 1991, ponto. Então, ó, tem que estar aqui, ó, local e data à direita. Assunto, isso aqui é muito fácil, ó, resumo do teor do documento. Quando a gente manda um e-mail para alguém, tem lá a partezinha do assunto. Aquilo dali é só para fazer um resumo rápido. Então tá aqui, ó, produtividade do órgão de 2002, ou então necessidade de aquisição de novos computadores. Você já sabe sobre o que o camarada vai falar. Agora, como ele vai falar, os fundamentos mais importantes, aí você vai ter de fazer a leitura do documento, mas você já sabe, já tem uma noção do que há por vir, beleza? Destinatário, o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a documentação, na verdade a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas gravou isso daqui do destinatário, beleza? Porque o ofício ele também pode tratar de particulares. Então vamos lá, ó. Texto. E isso é importante, ó, esse pedacinho aqui é extremamente importante. Nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, empregue a forma direta, ou seja, não fique puxando saco. Desenvolvimento, no qual o assunto é tratado, né, é detalhado, se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto. Elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Ou seja, aqui o camarada vai trabalhar aquela famosa estrutura que a gente usa até para produzir um texto que facilita a compreensão da pessoa, através das enumerações. Então a gente tem o toque frasal, a apresentação dos argumentos, como a introdução. Depois a gente vai fazer o quê? Vai ter o desenvolvimento. Se eu tiver mais de uma ideia a ser apresentada, ou seja, mais de um argumento, e para facilitar a compreensão, a gente vai trabalhar cada argumento num parágrafo diferente. Então, se tem ali 3 coisas a serem tratadas, nós vamos trabalhá-las em parágrafos diferentes, para não misturar as ideias, para que todo mundo possa compreender. E na conclusão, vai-se acontecer uma retomada da introdução, mas uma síntese daquele tema, porque é preciso retomar o que foi exposto lá em cima, para poder deixar bem sólido, beleza? Agora, vem aqui comigo e vamos continuar a nossa brincadeira. Agora, se você quer aprofundar esse conhecimento sobre essa estrutura, vá diretamente à aula que a gente tem no site sobre dissertação, que a gente vai falar da introdução, desenvolvimento e da conclusão. Aquilo dali é válido para a produção dos textos, tá? Agora aqui, ó. Os parágrafos do texto, isso é muito importante, ó, devem ser numerados.
os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam organizados em itens ou títulos e subtítulos. Então, galera, tem que prestar atenção. Se não é item, título ou subtítulo, vai ter de numerar. Agora, é óbvio que se o camarada colocar em itens, né, títulos e subtítulos, ele não vai numerar. Então é só observar isso. Agora, já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a estrutura é a seguinte: introdução deve iniciar com a referência ao expediente que solicitou encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado, tipo, data, origem ou signatário e assunto de que se trata, e a razão pela qual está sendo encaminhado segundo a seguinte fórmula. Aí aqui a gente tem um exemplozinho, ó. Em resposta ao aviso número 12 de 1º de fevereiro de 1991, encaminho anexa cópia do ofício número 34 de 3 de abril de 1990 do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Ou seja, não tem mais nada a dizer e pronto, acabou. É só isso. Agora, desenvolvimento. Se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.